Estamos aqui novamente, que bom estar com você. A minha oração é que o Senhor cubra o seu dia com muito amor, graça e paz. Nós estamos juntos novamente para estudarmos um pouco mais a palavra de Deus. Quero confirmar que amanhã estarei às 19h30 na sala de reflexão. Você já sabe como é que funciona. Estarei na sala, colocarei o endereço nos dois grupos do WhatsApp da igreja e poderemos conversar sobre as duas mensagens de hoje, desta manhã e a da noite. Estaremos juntos na nossa sede às 17 horas. E se você não puder estar conosco, você pode acessar o nosso canal do Facebook. Estaremos lá, estaremos juntos às 17 horas. Nós não temos nenhum aniversariante essa semana, mas quero chamar a sua atenção que no dia 25, ou seja, amanhã, o casal Marcelo e Laís fazem aniversário de casamento. Então, a minha oração para o casal é que o Senhor esteja fortalecendo o amor, ministrando sabedoria e selecionando as palavras que sejam palavras de bênção um para o outro. Parabéns, Marcelo e Laís, pelo aniversário de casamento. Nós daremos continuidade às mensagens, como eu tenho feito nesse mês de janeiro, para termos um bom ano, um ano cheio de graça e de amor em 2021. Nas 2 últimas semanas, eu falei sobre vivendo conforme a vontade de Deus. Vimos que precisamos assumir a pessoa do auxiliar, e a gente está falando do Espírito Santo. Vimos que Ele é a pessoa que revela o que Deus quer para nós, que não está ao nosso serviço, porque Ele é o coordenador do corpo de Cristo. Na semana passada, vimos vivenciando o ano de graça e liberdade. Vimos que o Espírito Santo, que é o auxiliar, nos ajuda enquanto aguardamos o que esperamos. Vimos que a fé é esperança ou expressão do amor, e que o chamado da liberdade é o chamado do amor. Graça e lei estão sempre representados diariamente em nossas vidas, conforme nós vivemos. Quero chamar sua atenção hoje para um texto que é muito importante, Mateus capítulo 7, no verso 12. Mateus 7, 12. Vamos ver sobre a graça e suas regras. Jesus Cristo, com sua fala registrada pelo evangelista Mateus, diz assim: assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. A gente tem ouvido falar, né, que esse texto é chamado a regra áurea. Quero trazer um pouco sobre esse texto para vocês, porque nós vamos começar a falar um pouco, né? Aliás, eu tenho falado muito sobre isso, mas nós vamos começar a aprofundar sobre amor e prática de vida. Então, nesse sentido, quero falar um pouco para você dentro do texto e trazer já que o texto me traz, porque nós vamos dar continuidade mais tarde às 17 horas. Primeiro, perceba a essência dos relacionamentos nesse texto. Veja, a fala de Jesus Cristo diz que esta é a lei e os profetas. Esse texto, o Senhor fala da mesma forma em Lucas capítulo 6, no verso 31, ou seja, quando o evangelista Lucas registra, a gente está no Sermão do Monte, a fala de Jesus Cristo, ele registra no capítulo 6, no verso 31. Quando o Senhor fala sobre lei e profetas, né, ele quer dizer que a essência da lei e dos profetas está exatamente aí. Quando nós ouvimos esse texto,
percebemos que o Senhor está falando do amor. Quando você olha para o capítulo 5 de Mateus, você vai perceber que Jesus Cristo está falando de relacionamento interpessoal. E aí, quando você lê que esta é a lei e os profetas, de que você lembra? Porque eu lembro de Deuteronômio capítulo 6. Veja Deuteronômio 6, os versos 4 a 6. Jesus Cristo, aliás, a Bíblia registra, assim, Deuteronômio 6, 4 a 6. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Veja, ame o Senhor todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. A palavra amor aí, ela fala exatamente aos nossos corações, trazendo a vontade de Deus para o nosso relacionamento com Ele ou o relacionamento dele conosco. Em Levítico capítulo 19, no verso 18, Levítico 19, 18, o texto bíblico diz assim: Não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, quando Jesus Cristo está dizendo que essa é a lei e os profetas, ele usa como base a base da lei. A base da lei. Veja no texto de Mateus capítulo 22, nos versos 36 a 40, a gente tem visto muito sobre isso. Mateus 22, 36 a 40, o mestre, ele encerra falando sobre os dois mandamentos, tanto de Deuteronômio capítulo 6, 4 a 6, ou Levítico 19, 18, ele fecha exatamente dizendo que destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Em Mateus 22, Jesus Cristo é questionado por alguém: Mestre, qual é o maior mandamento? Ele responde diretamente. Os outros evangelistas também registram isso. Por exemplo, em Marcos capítulo 12, nos versos 29 a 34, Marcos 12, 29 a 34, o evangelista registra que um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo, notando que Jesus lhes dera uma boa resposta. Aí o evangelista pergunta para ele: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Aí Jesus responde, citando a lei: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus. Ele dá continuidade. Ele cita Deuteronômio, depois Levítico, e aí no verso 31, Jesus diz assim: não existe mandamento maior do que estes. O mestre da lei, naquele momento, diz assim: muito bem, mestre, disse o homem, o texto bíblico relata, estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Veja, essa palavra é registrada por aquele que questiona o próprio Jesus. Ele diz que amor é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. E aí, o texto bíblico relata no verso 34, vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Nesse sentido, quando nós olhamos para a fala de Jesus Cristo, dizendo que nisso se resume a lei e os profetas, nós percebemos que o objetivo de Deus desde o início
desde o início, era o amor. O objetivo do relacionamento de Deus para com o homem sempre foi o amor. O objetivo de Deus para o relacionamento interpessoal, o relacionamento entre seres humanos, sempre foi o amor. Veja Lucas capítulo 10, nos versos 25 a 29. Lucas 10, 25 a 29. Veja que são situações diferentes, mas as respostas são sempre as mesmas. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Aqui já tinha um objetivo específico. Ele perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Aqui já não é mais qual é o maior mandamento, mas o que fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus Cristo questiona: o que está escrito na lei? Ele responde: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Jesus fala com ele dizendo: você respondeu corretamente, faça isso. Faça isso e viverá. E aí aquele homem questiona, querendo sempre colocar Jesus numa armadilha. Ele se justifica perguntando: e quem é o meu próximo? E aí Jesus Cristo apresenta aquilo que nós conhecemos como a parábola do samaritano. Nesse sentido, Jesus vai questionar a ele depois: quem foi que ajudou o que necessitou? E aí Jesus questiona ele: quem foi o próximo naquele momento? E ele diz: quem ajudou. E aí Jesus Cristo diz: vá você e faça o mesmo. Nesse sentido, nós percebemos que a essência dos relacionamentos é o amor. Não tem por onde. A Bíblia relata isso o tempo todo. E o amor é o resumo da lei dos profetas. É como se fosse a essência. Quando Jesus fala da lei dos profetas, ele está falando da lei de Moisés e aquilo que registraram, ou as falas registradas dos profetas. E nós percebemos desde o início que era assim que o Senhor queria. A gente não está falando de um novo mandamento. A gente fala de algo que já existia, já era o objetivo do Senhor para a humanidade. A gente fala de algo que foi cumprido em Jesus Cristo e que pode ser vivido por qualquer ser humano. Então isso me traz um segundo ensinamento. Me vem à mente que a lei do reino de Deus é a base da graça diária. A lei do reino de Deus é a base da graça diária. Quando você olha para a fala de Jesus nos evangelhos, como nós acabamos de ver, e quando você olha para o que o escritor de Deuteronômio, de Levítico registram, você percebe que a base dos 10 mandamentos está registrada ou está fincada no amor. Se você for lá para Êxodo capítulo 20, nos versos 1 a 17, você vai perceber que os 4 primeiros mandamentos registrados nos versos 3 a 11 são em relação a Deus. Ame a Deus. E o restante está aqui registrados nos versos 12 a 17, são em relação ao relacionamento interpessoal. Então, nesse sentido, quando você olha para a base da lei é regida pelo amor. O que Jesus Cristo faz é simplesmente trazer a própria palavra, resumindo o que está escrito já. Nesse sentido, Jesus não traz algo novo na base, mas ele traz de forma nova. Lembram? Eu sempre digo que viver evangelho é algo diferente, porque evangelho é modo e não método. Então, o método seria ter a letra registrada e praticar a letra para conseguir algo como se fosse uma troca. Era assim que o judeu via a lei.
Ele entendia claramente que se não fosse praticada a lei, né, não seria aceito por Deus. Então se praticava a lei, mas havia um objetivo de praticar a lei para conseguir estar perto do Senhor. E a gente sabe que não funciona assim. Deus não trabalha com trocas, com barganhas, porque a base do relacionamento de Deus com o homem é o amor. Foi assim desde o início. Foi assim quando Deus resolveu colocar Jesus para salvar a humanidade. A base é o amor. Então, também a fala daquele homem, né, que está acima de qualquer sacrifício ou viver em amor. Precisamos entender isso. Veja Mateus capítulo 5, nos versos 17 a 20, Mateus 5, 17 a 20, quando Jesus Cristo diz: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus cumpre a lei, ou seja, nos ama. Jesus ama o Pai e assim que ele registra o tempo todo: aquilo que eu faço, faço porque meu Pai manda fazer. Aquilo que eu faço, faço porque faço por meu Pai. E aquilo que eu faço, faço por amor ao meu Pai. Quando você olha para João capítulo 17, você percebe naquilo que a gente chama de oração sacerdotal, Jesus Cristo falando ao Pai, falando do amor que um tem pelo outro, ou que o amor que o Filho tem pelo Pai. E que nós seríamos conhecidos exatamente por causa desse amor na prática. Então, nesse sentido, ele vem praticar a lei. E aí, no verso 18, a gente está em Mateus capítulo 5, no texto de início, no verso 18, Jesus Cristo diz assim: digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra, o menor tio, o menor acento ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Quando você continua a ler o texto, você vai perceber. Jesus está falando de relacionamento interpessoal, de perdão, de graça, de misericórdia, de prática dessas coisas. E aí o que ele deixa claro para nós é que a lei pela lei ou a letra pela letra não funciona. Não vai funcionar diante do Senhor. A essência é o amor. A essência é o coração colocado diante do Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. A essência é viver a própria graça em si. Em Marcos capítulo 2, os versos 27 a 28, Marcos 2, 27 a 28, a fala de Jesus é assim: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Aqui, Jesus é perseguido por curar alguém no dia de sábado, onde os judeus diziam que era o dia do descanso. Sim, é o dia do descanso, mas Jesus Cristo deixa claro que o Pai dele não descansou, continua praticando o amor, continua curando, continua salvando. E existe cura do Senhor para nós ainda até no sábado. Jesus deixa claro que não é a força da letra, mas a força do amor. É por causa da força do amor que ele é impulsionado a curar. E nesse sentido, ele se declara Senhor do sábado. Quando a gente olha para a lei pela lei, e aí nós estamos conversando sobre isso. Vocês lembram que nas 2 últimas semanas nós estamos falando sobre isso.
né? O apóstolo Paulo diz que a verdadeira circuncisão vem do coração. Não adianta circuncidar o prepúcio do pênis se o seu coração não está entregue ao Senhor, se o seu coração não está colocado nas mãos do Mestre, se a cirurgia do amor não atingir o seu coração. Praticar a lei sem amor é vazio e não funciona. Nesse sentido, o apóstolo Paulo, em Romanos 10, versos 1 a 4, diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Ele está falando de Israel. Tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O objetivo da lei é Cristo. Cristo veio complementar a lei por nós, porque não temos condições de cumprir todos os mandamentos. A lei é fracasso em nossa vida a partir do momento que erramos em algum mandamento. Mas Jesus veio trazer o mandamento maior, que, aliás, está registrado em Deuteronômio, como nós vimos, Deuteronômio capítulo 6. E depois, Levítico, o complemento desse mandamento, que Jesus Cristo registra em Mateus capítulo 22, os versos 36 a 40, como acabamos de ler, tanto Marcos como Lucas também relatam assim. Então, nesse sentido, Jesus Cristo veio porque o seu objetivo era instaurar, trazer a graça para nós, cumprir a lei, trazer a graça para nós. Quando nós olhamos por amor, quando nós praticamos por amor, nós estamos praticando a lei do reino. Como a Bíblia fala, a lei de Cristo, que é baseada no amor. Nós daremos continuidade mais tarde sobre isso. Mas antes de terminar, quero trazer um texto do apóstolo Tiago, no capítulo 2, Tiago, capítulo 2, os versos 3 a 12. E aí nós não vamos ler o texto todo por causa do espaço de tempo aqui. Tiago 3, capítulo 2 de Tiago, versos 3 a 12, quando ele está falando sobre acepção de pessoas, recepção de pessoas, né? De repente favorecendo o rico e escanteando o pobre. Nesse sentido, o apóstolo Tiago é bem, como eu diria, pesado no seu falar. Quando eu falo pesado é porque ele foi direto. Veja o verso 8. Se vocês, de fato, obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Veja a comparação que ele faz. A lei de Deus é o amor. E aí ele fala de que se há pecado nesse sentido, há condenação pela lei. E aqui ele fala da lei de Moisés. Veja o verso 10. Ele diz assim: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Verso 12, a gente está em Tiago 2, 12. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Olha, a lei do reino, que é o amor, é chamada aqui de lei da liberdade. A gente vem falando muito sobre amor e liberdade. Verso 13, o apóstolo Tiago diz assim: porque será exercido juízo
sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Perceba, praticar a lei de Moisés sem misericórdia vai sofrer juízo. É isso que o texto bíblico diz. Porque toda a lei e os profetas têm em essência o amor de Deus. É por isso que quando a gente vai lá para Êxodo capítulo 20, na base dos 10 mandamentos, a gente vê sempre o amor. O amor. Começa assim: ame o Senhor, seu Deus. E em continuidade desse amor, como resultado, tem o amor ao próximo. Tiago, capítulo 4. Vamos continuar em Tiago, só mais esse texto antes da conclusão. Tiago 4, nos versos 11 e 12. O apóstolo Tiago diz assim: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quando a gente volta para Mateus capítulo 5, Jesus Cristo diz exatamente isso um pouquinho antes do texto que nós lemos no verso 12. Ele diz: como é que você olha o argueiro no olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu? Antes, veja a sua trave e tire para poder olhar o argueiro que está no olho do seu irmão. É praticamente a mesma coisa que o apóstolo Tiago diz aqui, porque o apóstolo Tiago está falando da lei do reino, o amor. Se nós amarmos, vamos ter consideração com aquele que sofre e mesmo com aquele que comete erros, sejam eles grandes ou pequenos, porque estamos aqui para sermos apaziguadores, pacificadores de Jesus Cristo, exercermos o amor diante do reino. Quero concluir para que nós continuemos mais tarde. Quando eu olho para assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, eu entendo claramente. Ame o outro. Ame o próximo. E quem é o próximo? O próximo é quem está próximo de você naquele momento. Tente entender como você gostaria de ser tratado se você adulterasse, se você mentisse, se você roubasse. Como você gostaria de ser tratado se você falasse mal de alguém, levantasse falso testemunho? É assim que nós devemos olhar para o outro e tratá-lo. Emilson, mas eu sou justo, não faço isso. A nossa justiça vem do Senhor. E para ser sincero, eu não sei do que eu seria capaz se não fosse o Senhor em minha vida. Portanto, é interessante que pensemos assim. Daremos continuidade mais tarde, mas eu quero concluir trazendo exatamente o nosso tema do ano. Cristo santificado em nós, a esperança que transforma. A nossa transformação transformando outras pessoas. E só o que pode nos transformar é o amor. As regras da graça. Amar a Deus e ao próximo. É a lei do reino de Deus. A lei da liberdade, como diz o apóstolo Tiago. Portanto, antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. 1 Pedro 3, 15.
eu quero trazer uma pequena fala antes de orar para terminar. Irmãos, graças a Deus, a vacina contra a Covid-19 chegou no Brasil antes das minhas perspectivas. Eu achei que nós teríamos a vacina em fevereiro. Poucas doses em relação ao número de habitantes do Brasil, mas chegou. Não se deixe enganar. Opte pela vida. Não leve possibilidade de morte a outros, inventando coisas que falam de morte e não de vida. Eu, assim que puder, assim que chegar a minha vez, me vacinarei. E a minha oração é que você opte pela vida e não espalhe notícias de morte, porque perceba, se você espalha a notícia de morte, não ama. E se não ama, fica meio difícil um relacionamento com o Senhor. Seja bem-vinda à vacina, e a minha oração é que todos nós estejamos em breve protegidos contra a Covid-19, para que possamos ter nossas vidas normalizadas. Vamos orar? Deus, quero te agradecer por tua palavra que não volta vazia, porque o Senhor é base do nosso relacionamento interpessoal. Quando eu digo o Senhor é base, é porque a palavra é clara. Deus é amor. Deus é o amor em pessoa. E a minha oração é que entendamos isso, do mais ou do menor até o maior, do mais novo até o mais velho, do mais pobre ao mais rico, que nós entendamos a mensagem do Evangelho desde Deuteronômio. Aliás, eu diria desde Gênesis 3,15, na lei, em Êxodo 20, baseada no amor. O tempo todo o Antigo Testamento traz sobre o amor de Deus para com seu povo. E a palavra é clara quando diz que o fim da lei é Cristo. Jesus veio cumprir a lei, aquilo que não poderíamos cumprir, para nos amar e para que nós o amássemos e nos amássemos uns aos outros. A minha oração, Senhor, é que a tua igreja, o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome, compreenda isso. Continua visitando o Amazonas, Senhor, que o Senhor traga paz para aquele lugar, saúde, amor, graça. Que o Senhor visite os leitos dos hospitais, que o Senhor visite as UTIs, que o Senhor passe a sua mão pelo nosso país, trazendo saúde, paz, amor e graça. Que as tuas misericórdias sejam renovadas a cada dia sobre esse país. E que nós tenhamos consciência do que realmente o Evangelho, deixando de acreditar nas coisas satânicas que espalham para que haja cada vez mais morte. Que venha a vida e seja vida em abundância para a tua honra e glória, Senhor. No nome de Jesus. Amém. A minha oração para você, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre ti, sobre tua família, que a paz, que excede todo entendimento, esteja sobre o seu lar e que as misericórdias do Senhor sejam renovadas diariamente para você e para os seus. Deus te abençoe.